Oi, meu nome é Sofia e o mundo é a minha paróquia. Meu nome é Bia e eu senti meu coração extremamente aquecido. Oi, meu nome é Lorena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Igreja Metodista Wesleyana. E hoje nós estamos aqui com o pastor Renato Neves, ele é da Igreja Metodista Wesleyana de Austin, né, em Queimados. Isso. Mas eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho mais sobre o senhor, se apresentasse melhor. Pode ser? Claro, com alegria e honra. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast aqui com vocês, conhecendo a Beatriz, a Sofia, você, Lorena, e todos os nossos irmãos e amigos aí da Igreja Metodista Wesleyana em João Wesley, né? Vocês são bem inspirativos para o nome da denominação. Pastor Alcinei, um grande amigo, e a gente está aqui tentando contar um pouquinho sobre a nossa história. A iniciativa é maravilhosa, muito importante. Me sinto honrado, existem possivelmente pastores mais experientes, até mais habilitados para tratar desse assunto, mas quando vocês me escolheram, eu agradeci muito a Deus pela honra e vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa nossa tão querida igreja, né? Igreja Metodista Wesleyana. Isso aí, pastor. Não, nós já estávamos com essa vontade, porque o nome da nossa igreja é Metodista Wesleyana em João Wesley. E aí, todo mundo pergunta, né, por que João Wesley? Porque, na verdade, aqui, o bairro se chama João Wesley, né? E assim, junta tudo, né? Junta Wesleyana, que a gente vai saber um pouquinho pelo senhor, o motivo de ser Wesleyana, quem fundou, né, o movimento metodista, e o bairro João Wesley. Então, junta todas essas coincidências, entre aspas, né, e a gente fica muito feliz por ter esse nome, e agradecemos pela presença do senhor aqui no nosso podcast, nós que ficamos felizes e gratos, tá bom? E a gente vai começar logo com as perguntas, tá bom? Porque aí a gente já desenvolve porque a gente está aqui, tá bom? Quem vai fazer a primeira pergunta é a Bia. Bia, pergunta aí, o que você tem dúvida aí? Quem nós somos? Ou seja, como nos descreveu sendo a Igreja Metodista Wesleyana? Então, excelente pergunta logo de início, né, para a gente poder pontuar, né, direcionar o motivo da nossa existência como igreja, né? Na verdade, se eu tentar ser bem breve aqui, o metodismo wesleyano é uma denominação cristã, protestante, que surgiu de fato e verdade na Inglaterra lá no século XVIII, a partir de um movimento religioso liderado por John Owen e Charles Wesley, né? O movimento wesleyano, ou seja, o movimento que deu origem à Igreja Metodista Wesleyana, tem como característica principal a ênfase na experiência pessoal com Deus. Nós, wesleyanos, valorizamos profundamente a experiência individual de conversão, de relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Valorizamos demais a vida consagrada, né? Todo wesleyano é sempre encorajado a viver uma vida consagrada a Deus, marcada pela santidade e pelo serviço, né, ao próximo. Não é por um acaso que o nosso lema é santidade como estilo de vida. Nos últimos tempos, nós temos também falado muito, foi até tema do nosso bispo na série de conferência do mês passado, né, sobre o discipulado. O discipulado é uma característica muito wesleyana, é um aspecto central na nossa vida de metodistas, né? Um forte foco em ajudar os membros a crescerem na fé, a desenvolverem os dons espirituais. E o termo metodista, ele surgiu devido à organização e a método, né? Os seguidores de Wesley, eles eram, assim, extremamente comprometidos com a organização, nos seus estudos, nas atividades religiosas, né? E o termo wesleyano faz menção justamente aos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, e aí metodista wesleyano. Esse é o motivo principal. Ah, legal. O senhor já respondeu várias perguntas aí que a gente já tinha, mas é bom que a gente vai desenvolvendo mais a partir daí, né?
Uma segunda pergunta, a Sofia ia fazer. Sô, fala aí o que tu ia perguntar. Bom, quando a igreja foi fundada e como foi esse processo? É interessante essa parte da história, porque, como eu inicialmente comecei falando, a igreja metodista, o metodismo, ele surge na Inglaterra no século XVIII, né? Ele chega ao Brasil em 1867, e em 1967, 100 anos depois, surge a Igreja Metodista Wesleyana, mais precisamente no dia 5 de janeiro de 1967, na cidade de Nova Friburgo. E assim, uma história linda, a história de nossa igreja, né? Porque havia assim algumas divergências com o metodismo brasileiro, com alguns aspectos ligados ao avivamento, ao estilo de culto, um culto mais avivado, um culto mais pentecostal. Pessoas da Igreja Metodista, nos anos 60, estavam tendo a experiência do batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas. Então, isso era algo extremamente metodista, porque era a proposta do metodismo original isso, mais experiências com Deus, de maior profundidade, de uma vida santa, de uma vida comprometida com Deus. E começou a acontecer, assim, algumas divergências com a liderança. Então, um grupo de pastores resolveu dar início a um movimento pentecostal, e no dia 10 de novembro de 1966 foi publicada uma carta na direção da Igreja Metodista da época, uma carta famosa chamada Carta Rosa. E o conteúdo dessa carta dizia que a igreja não poderia navegar nesse oceano pentecostal. Quando chegou, um mês e 25 dias depois, dia 5 de janeiro, era um concílio, estava acontecendo um concílio regional, um grupo de pastores, assim, de maneira educada, tranquila, escreveram uma carta e comunicaram o afastamento, a saída da Igreja Metodista do Brasil. E aí surge a Igreja Metodista Wesleyana, né? Não foi um movimento de rebeldia, ninguém brigou com ninguém, não. Apenas entendeu que não dava mais para caminhar junto e resolveu fazer essa separação. Hoje, a Igreja Metodista do Brasil e a Igreja Metodista Wesleyana caminham junto. São igrejas que, de maneira muito linda, muito cordial, né, têm, assim, laços de amizade, de envolvimento. Eu, inclusive, faço parte do movimento chamado Conexão Wesleyana, que é a união de todos os metodistas do Brasil. E são 11 segmentos. Além da Metodista Wesleyana, Metodista do Brasil, tem os Nazarenos, tem a Igreja Metodista Ortodoxa, a Igreja Metodista Pentecostal, a Igreja Metodista Independente, a Igreja Metodista Bereana, tem também os irmãos do Exército da Salvação, enfim, são vários movimentos metodistas e a gente está sempre em comum acordo. Posso fazer uma propaganda, Lorena? Aproveitando a pergunta da Sofia. Claro. Então, nós escrevemos, fizemos parte não sei se vai dar para ver aqui, opa, deu, dessa enciclopédia aqui, a enciclopédia Assim Somos, né? E aqui conta essas histórias todas que eu estou falando para vocês, né? É uma enciclopédia, ela está no nosso CP, você pode procurar lá no CP, comprar, aqui você vai ter toda a história dos personagens, né? Dos homens que Deus usou de maneira tão especial, e dos homens que Deus usou. Eu tive a honra de conhecer alguns, um deles foi o bispo Gessé Teixeira de Carvalho, o principal líder do movimento metodista wesleyano, é o pai do bispo Jamir Fernandes Carvalho, também do bispo Joedi, né? O bispo Joedi está na 5ª região, o bispo Jamir está na 1ª região, o bispo Jamir também é o presidente do Conselho Geral, né? E é um legado que a gente recebe aí com alegria, né? Então, mais uma vez, fazer uma propaganda que procurem conhecer a denominação de vocês, a enciclopédia Assim Somos, né? Para o nosso CP, vocês vão gostar. Bem, muito legal.
Pastor, então, assim, o senhor já falou, né, que houve um movimento metodista, anteriormente, né, a fundação do Igreja Metodista Wesleyana, ainda houve o metodismo antes, né, o movimento metodista antes, que houve o fundador, né, ou dois, ou mais, né, no caso. Aí o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre da onde esse movimento, assim, surgiu, como que houve esse movimento, como que aconteceu e como ele chegou no Brasil? O senhor poderia desenvolver mais sobre isso? Claro. É muito linda a história do metodismo, né, na Inglaterra. A Inglaterra, ela enfrentava uma série de dificuldades do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, né? Ela tinha recebido um legado não muito, digamos assim, saudável, de movimento que aconteceu quase 200 anos antes. Um rei, chamado Rei Henrique VIII, ele rompe com o catolicismo romano, funda o catolicismo inglês, e ele também cometeu alguns atos, assim, digamos, moralmente equivocados, né? Largou a sua mulher, casou-se com outra, e o tempo foi passando e houve uma necessidade do surgimento de um novo segmento religioso chamado anglicanismo. Quando, por ocasião do nascimento e da existência de John Wesley, aí eu já estou falando de 1730, 1736, o anglicanismo não estava assim, atendendo muito às necessidades da nação inglesa, né, do povo inglês. E John Wesley, ele teve uma experiência muito forte, antes da experiência forte, ele teve uma experiência frustrante. Ele foi para os Estados Unidos, e quando chegou nos Estados Unidos, como missionário, ele não foi muito bem sucedido. Ele pregou o evangelho, ele foi pastor lá, mas ele teve uma desilusãozinha lá, uma decepção, e aí ele retorna frustrado, decepcionado. Ele também teve uma experiência no navio, que o navio entrou a pique, quase que afunda, e ele ficou apavorado, com medo de morrer. E quando ele estava nesse auge assim, de apavoramento, de desespero, tinha um grupo de crentes no navio cantando. E ele ficou, como é que pode? Será que esse pessoal não tem medo de morrer? E ele foi lá e conheceu os morávios, ou moravianos, dependendo do livro de história que você lê. Ele chama de morávios, outros de moravianos. E ele ficou impressionado com assim, uma certeza da salvação. E ele, Wesley, ele não tinha essa convicção. Ele cunhou até uma frase interessante: fui para a América para salvar os índios, mas eu não tinha certeza se era de fato salvo. Quando ele volta frustrado dessa viagem, aí já foi Natal de 1737, ele começa a se envolver com outras atividades. Ele foi correspondente do jornal Herald Ford, na Inglaterra, em Londres. Ele começa a trabalhar, ele começa a desenvolver, e bem assim, digamos assim, frio, decepcionado, ele, no dia 24 de maio de 1738, ele vai numa reunião dos morávios. Antes, porém, teve uma experiência muito forte, com a cura do irmão dele. O irmão dele estava com tuberculose, e naquela época a tuberculose matava. Não tinha o avanço da medicina que existem hoje. Então, o que acontece? O Wesley lá, o irmão dele foi curado, e aquilo deu um impulso para ele. E aí ele vai numa reunião de oração, no dia 24 de maio de 1738, na Alderhight Street, e lá chegando, ele, ouvindo alguém fazer um comentário de Lutero, dizendo que o justo viveria pela fé, ele sentiu, e alguém já falou aqui hoje, o coração estranhamente abraçado pelas chamas do Espírito. E a partir daquele momento, nasce um novo John Wesley, nasce um novo evangelista, um novo pastor, um homem verdadeiramente mais apaixonado por almas, apaixonado por viver uma vida santa na presença do Senhor, e desencadeou aí um processo chamado movimento metodista. É interessante, Lorena, a gente destacar que inicialmente não havia a intenção de John Wesley em fundar uma nova denominação. Ele batalhou muito para que a igreja anglicana experimentasse um avivamento, Até porque, se me permite
um momento aqui de fofoca. Posso fazer uma fofoquinha aqui para vocês? Posso? Uhum. A Sofia até riu, né? O que acontece? O nome metodista, ele foi dado de maneira, assim, chocosa, pejorativa. Uhum. Porque quando Wesley estava estudando lá na faculdade, em Oxford, o irmão dele, Charles Wesley, ele começou a reunir amigos e eles começaram a estudar a palavra de Deus, eles começaram a orar, eles começaram a jejuar, eles começaram a dedicar um tempo, assim, de consagração, né? Só que o Charles era novo, e eles viram em John Wesley, que era mais velho do que esse grupo de 6 pessoas, né? Inicialmente eram 5, com a chegada de John Wesley, passou a ser 6 pessoas. E eles viram em John Wesley uma liderança melhor. Então, John Wesley assumiu um papel de liderança, estruturou o clube, chamado Clube Santo, né? Eu não sei se eu vou lembrar o nome de todos, era John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, William Morgan, Benjamin Ingram e o James Heber. Esses 6 jovens estudantes de Oxford começaram a verdadeiramente levar a sério a questão de uma vida santa, de uma vida separada, de uma vida consagrada. E eles faziam tudo no horário, certinho, que nem a gente. A gente não atrasa, a gente faz tudo no horário, né? Não, é assim que eles fizeram. Tudo certinho. E aí, os que não participavam do grupo ficavam falando, olha, eles são os metódicos, eles fazem tudo certinho, eles são os metodistas. E o nome pegou, né? Metodista, na essência da palavra, vem do significado metódico, métodos, né? São aqueles que obedecem métodos. E daí veio esse nome. Então, depois da experiência religiosa de John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, ele começou a pregar o evangelho, teve as portas das igrejas anglicanas fechadas para ele, tinha uma certa resistência de pregar na rua, porque ele era muito ligado às questões religiosas, a temer a Deus, a reverência. E George Whitefield, que fazia parte também do grupo de Clube Santo, começou a incentivá-lo, não, vamos para a praça, cara, vamos para a rua, vamos pregar e tal. E aí foi que ele foi indo, foi tomando gosto, e aí ele se tornou um dos maiores pregadores, maiores evangelistas da época, e deixou um legado que nos alcança até os dias de hoje. Pastor, o senhor falou sobre ser metódico, né? O senhor acha que a igreja de agora perdeu um pouquinho desse costume, né? Desse hábito de ser... Não. O senhor acha que eu não acho que ela perdeu um pouquinho, não. Eu acho que ela perdeu muito. Perdeu muito, né? Essas são outras épocas, são outras situações. Mas, assim, Lorena, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque... por que a gente se chama Igreja Metodista Wesleyana? Né? A vida religiosa, a vida comprometida com Deus, a vida de santidade, nosso legado missionário, na busca de levar o evangelho para todas as pessoas, a vida consagrada, enfim, isso são fatores preponderantes do metodismo, né? E hoje eu vejo a Igreja Metodista, com todo respeito às outras denominações, mas eu vejo hoje a Igreja Metodista com uma proposta certa para o tempo atual. Primeiro, que é uma igreja comprometidíssima com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Uhum. E isso que é a base do metodismo propriamente dito, né? John Wesley, ele nunca escreveu assim um tratado de teologia. O que nós recebemos de Wesley foram os seus sermões, né? São cerca de 140, mais de 140 sermões que ele deixou, né? E os estudiosos começaram a desenvolver esses sermões e deu a origem à teologia wesleyana, que a gente tem procurado ensinar nas salas de aula dos nossos seminários. Mas, assim, a base do nosso legado wesleyano é isso, é a santidade, é a evangelização, é a ação social,
é o comprometimento com o próximo, é ser relevante nos lugares onde nós estamos. Isso aí, o tempo passa e o legado continua. Agora, quando eu sou convidado por adolescentes para falar da história da Igreja Metodista Wesleyana, meu coração fica mais abraçado ainda e a minha expectativa de que há esperança para o futuro, né? Quem sabe aí a gente vai ver a Beatriz aí pregando, ensinando, a Sofia pregando, ensinando o Gabriel, que não está aqui hoje. Qual é o nome do outro? Breno, Esté, tem muitos adolescentes, mas Então, hoje não puderam estar aí, aqui. Que não é por um acaso, mora no bairro João Wesley, né? John Wesley. Essa turma aí pregando o evangelho, falando do amor de Deus e fincando as estacas do nosso precioso metodismo wesleyano. Bom, pastor, qual é o impacto da Igreja Metodista na história da Igreja? Então, Sofia, o movimento metodista deixou uma marca assim, muito forte na história e no contexto de igreja, de modo geral, né? E essa influência ela se estendeu por diversos aspectos na vida, não só na vida religiosa, como na vida social, né? Por exemplo, o avivamento, né? Acho que o principal impacto mesmo que a Igreja Metodista trouxe para o evangelho, até então conhecido como protestante, mas o evangelho de uma maneira geral, foi o avivamento. O metodismo foi um poderoso movimento de avivamento espiritual, que despertou um fervor religioso numa época que estava assim, muito marcada por formalismo, por frieza na vida espiritual. E quando nós destacamos damos uma maior ênfase na experiência pessoal com Deus, na santidade e no serviço ao próximo, isso desencadeou um processo de revitalização, de fé na vida do crente verdadeiro. Com isso, o metodismo começou a ganhar novos campos, novas áreas, né? Houve uma expansão da igreja e esta expansão influenciou outras denominações, batistas, congregacionais, presbiterianos. O movimento metodista teve uma influência muito forte lá no início da Assembleia de Deus, lá no final do século XIX, a famosa Rua Azusa, né? Então, o metodismo ele contribuiu de maneira significativa para o crescimento das denominações, principalmente nos lugares onde ainda não se havia proclamado o evangelho, né? Em muitos e muitos lugares, o metodismo se apresenta como pioneiro em missões. Mas um legado interessante, Sofia e queridos que estão acompanhando esse podcast, é a ênfase na educação. Os metodistas sempre valorizaram a educação e fundaram diversas escolas e universidades, né? É um legado metodista acreditar que a educação é fundamental, não só para o crescimento social das pessoas, intelectual, mas para o crescimento espiritual. Com isso, ligado à educação, um outro legado importantíssimo que trouxe um impacto forte para todas as denominações de uma maneira geral, é o compromisso social, né? O metodismo sempre se destacou com seu compromisso com a justiça social. Nós, metodistas, wesleyanos, sempre estivemos envolvidos em causas sociais, como o combate à pobreza, a defesa do direito dos trabalhadores, a promoção da igualdade social, né? E com isso a gente vê o metodismo realmente causando um impacto forte e contribuindo, né, com a sua existência, com o seu legado para outras denominações. Tá. Pastor, outra coisa também que o pastor comentou é sobre o discipulado, né, que a Igreja Metodista Wesleyana ela tem essa pegada, né, e é interessante Sim. que nós temos vários programas, né, várias atividades direcionadas ao discipulado. Uma delas, que também é direcionada ao evangelismo, é o GCEL, né, que é uma atividade que nós utilizamos aqui na igreja, e eu gosto muito porque tem esse toque de discipular, né, de estar cotidianamente com as pessoas. Você pode comentar também um pouquinho sobre isso?
Sobre Com algum outro alegria. programa que o senhor gostaria de destacar da Igreja Metodista Wesleyana? Não, sobre Gessel está no meu coração, eu entendo que isso aí é uma essência wesleyana, trabalhar com os pequenos grupos. O expert mesmo no assunto é o pastor Jefferson Belloni. Se vocês quiserem fazer uma entrevista com ele, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas o trabalho com pequenos grupos faz parte de um legado metodista, de um legado wesleyano. No tempo que estamos vivendo, os nossos bispos, o Colégio Episcopal, eles estão incentivando as igrejas a entenderem a importância desse tipo de atividade para que elas possam ser desenvolvidas nas respectivas igrejas locais, né? Na atual conjuntura, desde que o hoje bispo Gilberto Geraldo, quando ele assume a coordenação nacional do GECEL, ele traz uma visão, através do GECEL, de evangelização, de evangelismo pessoal, dentro dos pequenos grupos, né? Então, hoje, o GECEL é uma das ferramentas de uma eficácia sublime no processo do anunciar a palavra de Deus. As reuniões nas casas, as pessoas convidando pessoas não crentes para participarem, né? Para que depois, uma vez evangelizadas, elas sejam convidadas a ir à igreja, né? Uma das dificuldades hoje é se levar pessoas na igreja. As pessoas sendo um pouco constrangidas, ou até mesmo tem gente que tem a igreja como um lugar meio que antipático, não gosto de igreja. Para a casa do amigo é mais fácil. E lá a semente do evangelho é plantada de maneira significativa, né? O GECEL é uma ferramenta poderosa. Quando eu percebo as igrejas desenvolvendo trabalho de crescimento, a gente pode ter certeza, existe algo muito sério na área dos pequenos grupos, no caso nosso GECEL, que está sendo desenvolvido e Deus está honrando, né? A Igreja Metodista Wesleyana também é marcada, além desse GECEL, sempre foi muito marcada pelos eventos de avivamento. Eu tenho, o mês que vem eu vou fazer 59 anos, eu tive uma passagem assim muito importante na minha vida, né? Nas lideranças regionais, fui diretor regional de jovens, né? Numa época que não se tinha WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, era muito complicado assim, a comunicação, mas os nossos eventos eram lotados, né? Não existia sexta região, era tudo primeira região, e as nossas concentrações eram lá em Xerém, né? No então ACA Jovem, que mais tarde, a partir de 2009, passou a se chamar Centro de Convenções João Wesley, né? E em 2008 foi feita essa proposta por então bispo Ronaldo, né, que era o bispo da época, e em 2009 foi consolidado Centro de Convenções, deixou de ser Acampamento João Wesley, né, passou a ser Centro de Convenções João Wesley. Mas a história nossa passa por aquele lugar. Quantos eventos de avivamento, retiros espirituais, muita gente batizada com o Espírito Santo, que é uma marca, é uma bandeira nossa, é um ponto estatutário, buscar o batismo com o Espírito Santo, e nós entendemos o batismo com o Espírito Santo como a segunda bênção. Primeiro é a salvação, segundo é o batismo com o Espírito Santo, que ajuda muito no processo de viver uma vida de santidade, comprometido com os valores da Bíblia Sagrada. Isso é muito importante, né? A minha expectativa, Lorena, Sofia e Beatriz, é que através de vocês e dessa ferramenta poderosa, que é esse podcast, outros adolescentes começam a entender isso e se sintam motivados, apaixonados a buscar mais e mais de Deus, buscar mais e mais do Espírito Santo, porque isso faz parte da essência da nossa igreja, da natureza da nossa denominação, Igreja Metodista Wesleyana. Pastor Renato Neves, gostaríamos de agradecer ao senhor, tá, por participar com a gente aqui, por responder nossas perguntas, pelos contratempos, pedir desculpa também, qualquer incômodo, tá? Nós vamos encerrar agora, mas foi bem produtivo essa entrevista. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, meninas? Não?
Mas eu gostaria de deixar a última palavra para o senhor, que o senhor gostaria de deixar um recado ou uma bênção. E encerrar também, o senhor gostaria de deixar alguma palavra de encerramento, tá? Mas depois gostaríamos de agradecer muito pela presença do senhor nesse podcast. Amém. Minha palavra é só de agradecimento a Deus e a vocês, pastor Alcinei. Muito feliz mesmo com esse momento especial, me sentindo de fato honrado. Incentivar a Beatriz, a Sofia, a Lorena e os demais adolescentes da Igreja Metodista Wesleyana em John Wesley, para estudarem mais, buscarem mais de Deus. Quando eu falei da enciclopédia, é interessante isso. É importante a gente ter noção daquilo que nos antecedeu. Nossa igreja não é uma igreja que surgiu assim, nós temos uma história, nós temos um compromisso, há um legado, e a gente tem uma convicção que o Espírito de Deus tem nos conduzido por caminhos excelentes. Essa é uma convicção que reina no nosso coração. Então eu sei que vocês têm um sonho de vocês, de serem talvez profissionais em várias áreas, ou militar, querem, e isso é maravilhoso, querem estudar, querem fazer uma faculdade, mas nunca dispensem ou desprezem a igreja. Pensem em estudar, quem sabe fazer um seminário também. Bom seria se todos aí fossem chamados para serem pastores, missionários, seria maravilhoso. Mas dentro daquilo que vocês trazem no coração, permita-me citar aqui um exemplo corriqueiro, mas se você quer ser um médico, você seja um médico, metodista, cheio do Espírito Santo. Se você quer ser um advogado, uma advogada, um professor, uma professora, um militar, seja lá qual for a área que Deus colocar no teu coração e que você for se sentir chamado como vocação sua, que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, aquele legado metodista, indo avante, sendo bênção em qualquer lugar que vocês estejam. Então, eu me sinto honrado, já disse isso várias vezes, não vou cansar de me dizer, também por isso, pelo fato de vocês se interessarem pela história da nossa denominação. E eu sugiro, Lorena, que vocês não ficam só nesse aqui, não. Quem sabe chame outros, quem sabe chame o Bispo Jamil, O Bispo Jamil é o presidente do Conselho Geral, o tempo dele é complicado, mas eu tenho certeza que ele ia se sentir feliz em poder falar para essa gente nova que talvez não tenha tido muito conhecimento da história, mas que vai fazer com que haja um ardor que houve no coração de Wesley lá no dia 24 de maio de 1738. Quem sabe essa chama acende nos corações aí também, que a gente possa desenvolver aí, E hoje vocês chamam Igreja Metodista Wesleyana em John Wesley. Daqui uns anos vocês vão chamar Catedral Wesleyana, já pensou? Do bairro John Wesley. Interessado, acho que eu vou até me mudar para esse bairro, eu já estou no finalzinho, meia coisa lá para ir, e vai ser bênção de Deus. Amém? Então, fica aqui o meu incentivo. Amém. Estudando, continue buscando querer saber mais da nossa denominação para a glória do nome do Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada pelas palavras, tá? Gostaria de deixar também outros convites. Espero que o senhor aceite outros convites nossos, que estejam conosco em outros momentos. E quando precisar da gente, a gente puder ajudar também, os adolescentes também puder ajudar, fale conosco. Agradeço muito a disponibilidade do senhor. Deixo um abraço aí do pastor Alcinei, tá? Que falou muito bem do senhor. Só comentou a questão do Fluminense, que ele é flamenguista roxo, aí ele falou, ele é tricolor, né? Eu tive a alegria de estar com o pastor Alcinei em sala de aula. Ele foi um dos alunos que eu tive a honra de estar dando aula, né? Já estou nesse legado de professor já há 16 anos, né? 16 anos. E a gente tem a honra de estar na sala de aula e contribuindo com a formação de vários pastores e missionários aí para a glória de Deus. Eu queria ver vocês lá. Quem sabe futuramente, hein, Sofia? Quem sabe, né? Quem sabe. Obrigada, pastor. A gente vai agora dar tchau, né? E convidar você, né, que está nos ouvindo, vir fazer uma visita na nossa igreja ou
saber mais sobre o GECEL, se participar conosco, tá bom? Nossos cultos são quinta-feira às 19h30, domingo às 19 horas, e tem o GECEL terça-feira às 19h30, tá bom? E acesse nossas redes sociais, nos siga, chama no direct, que a gente vai estar com muito carinho respondendo cada um, tá bom? Então, obrigado por todos que estão nos ouvindo, obrigado, pastor, meninas, obrigado pela presença. Então, nós damos tchau e até a próxima. Até a próxima.